TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que você tem passado a sua semana, esses feriados, nós estamos aí vivendo alguns momentos de feriado, como é que você tem aproveitado esse tempo? Manda para mim, nós temos aí o nosso WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem, se você quiser também mandar um pedido de oração, né, estaremos sempre orando por você. Nós temos um grupo de oração, então todos os pedidos de oração que chegam, nós enviamos para esse grupo, porque ali nós temos pessoas intercedendo todo o tempo. Então se você tem algum pedido de oração, mande para mim, eu vou estar colocando no grupo e também, claro, orando por você. Queridos, nessa semana eu quero trazer aqui uma mensagem, né, com relação ao que eu tenho observado, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito corrido, né? Eu falo que hoje nós temos muitas coisas que nos distraem. Então nós temos muitas distrações e com isso nós muitas vezes não damos prioridade naquilo que é urgente. Tá? Existe o que é importante, mas existe o que é urgente. Queridos, e uma grande urgência que nós temos que colocar na nossa vida chama-se presença de Deus. E principalmente nos lares. Queridos, nós precisamos restaurar a comunhão dentro do nosso lar. E nós queremos hoje estar trazendo essa mensagem ao seu coração para te trazer essa motivação para que você possa restaurar ou construir a presença de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. E queridos, como isso é importante? E nós fazemos isso de várias maneiras, de vários modos para a gente restaurar esse altar. Mas antes eu quero estar compartilhando com você uma passagem que se encontra lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos seus deuses, que os seus antepassados serviram, além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, esse foi o posicionamento de Josué e da sua família. Ele diz que, naquele momento agora que eles já estavam alcançando a terra prometida, eles estavam em Canaã já desfrutando das bênçãos de Deus, ali Deus agora leva Josué a renovar a aliança que o povo tinha feito com Deus. Mas Josué fala assim: eu não posso falar por vocês, eu não posso falar o que está no seu coração, mas eu vou falar o que está no meu coração e o que está no coração da minha família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É interessante que quando o povo ele ouve essa mensagem, essa afirmação de Josué, automaticamente o povo responde assim, versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Queridos, ali, novamente, o povo, ele afirma, confirma a aliança, renova a aliança que eles tinham com Deus. E diz o seguinte, nós não vamos servir a outro Deus, ou a outros deuses, ou a deuses, mas nós serviremos ao Deus Criador do céu e da terra. Mas não foi muito bem assim o que aconteceu. Eu entendo que ali, naquele momento, o povo, talvez motivado por temor, por uma emoção, eu não posso dizer o que estava passando no coração do povo, mas o povo, ele estava falando ali da boca para fora. E quantas vezes nós deparamos com pessoas que falam que servem a Deus, que buscam a Deus, mas falam de boca para fora. Porque às vezes os seus procedimentos, as suas atitudes, elas divergem daquilo que eles falam.
E olha só o que acontece. Mais tarde, umas gerações após essa renovação de aliança, nós encontramos uma passagem que diz assim, lá em Juízes, capítulo 2, versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele o que havia feito para Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto às Balaíns, abandonaram ao Senhor. Olha só, fizeram uma aliança e nós observamos que foi da boca para fora porque a próxima geração não conhecia mais a Deus. E, queridos, é interessante que eu tenho pontuado isso, né, que nós precisamos tomar cuidado com a prosperidade. Quando está tudo bem, né, quando você tem um bom emprego, um bom salário, você tem uma boa casa, você tem condições de pagar o seu plano de saúde, maravilha, eu sei que Deus ele tem o melhor para mim e para você, isso é certo. Porém, queridos, muitas vezes isso nos afasta de depender de Deus. E quando nós, né, passamos não mais depender de Deus, automaticamente você também para de falar de Deus. E a presença de Deus já não é mais, talvez, viva dentro do seu lar. Mas nós precisamos restaurar essa presença do Senhor. Aqui fala que aquela geração de Josué, ela não ensinou, ela não falou dos feitos de Deus para a geração futura. Ou seja, os pais não ensinaram mais os filhos. Porque a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus não é da igreja. Ah, mas, né, às vezes eu ouço algumas pessoas falar, mas pastor, eu levo meus filhos à igreja. Queridos, estar na igreja é estar igrejado. Mas o que eu estou falando é ser evangelizado, queridos, porque o evangelismo, ele começa dentro do nosso lar, de várias maneiras. Como é que começa? Ouvindo um louvor juntos, com a família, assistindo um filme evangélico junto com as famílias. Queridos, sentado ao redor da mesa. Queridos, como é importante a mesa. E eu gostaria que você pudesse criar esse hábito, como eu criei na minha casa. Na minha casa, nós não abrimos mão da mesa. Na hora do almoço, na hora do café, nós largamos tudo aquilo que nós estamos fazendo. Se alguém está arrumando a casa, se alguém está assistindo uma televisão, se alguém está no celular, para sentar ao redor da mesa. Por quê? Porque é naquele momento que nós identificamos algumas áreas que precisam, talvez, de uma orientação. É naquele momento que nós oramos juntos ao redor da mesa. É naquele momento que nós falamos, né, do nosso dia a dia, o que está acontecendo. E o pai, ele pode dar uma orientação, a mãe pode dar uma orientação, o filho pode abrir o coração. Queridos, a mesa é importante. E é uma forma de você restaurar o altar dentro da sua casa, começando pela mesa. Quando nós olhamos na Bíblia, você vai ver que Jesus, por diversas vezes, ele estava reunido, o quê? Almoçando com as pessoas, lanchando com as pessoas, jantando com as pessoas. Até que Jesus, ele era chamado de comelão e beberrão pelos fariseus. Por quê? Porque Jesus entendia o princípio da mesa. Então eu quero convidar a você começar a refletir sobre isso, essa importância de estar reunido com a família e buscar restaurar o altar. E nós vemos aqui que, passada aquela geração, eles começaram a fazer tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que entristecia o coração de Deus. Por quê? Porque abandonaram o Senhor. Porque eles não conheciam mais o poder de Deus, eles não conheciam mais a manifestação do Espírito Santo. E séculos mais tarde, Asaf, ele escreve lá no Salmo 78, versos 7 e 8, e ele mostra aqui que
estaria sendo levantado duas gerações. A primeira geração, que ia colocar a confiança no Senhor, seria uma geração de adoradores. Mas a segunda geração seria pessoas obstinadas, rebeldes, o coração estaria muito longe de Deus. Então Asaf, ele já mostra o que iria acontecer. Então, queridos, nós precisamos hoje refletir qual tem sido a experiência que nós temos tido dentro do nosso lar. Será que quando você chega em casa, né, você corre para a sua televisão, né, para você fazer um lanche, mas esquece do primordial, que é a presença de Deus dentro da sua casa. Mas aonde o povo errou? O que o povo fez de errado, né, durante esse período que eles abandonaram o Senhor? O que eles fizeram de errado? Na verdade, eles deixaram de fazer. Sabe fazer o quê? Eles deixaram de guardar Deuteronômio capítulo 6. Abra comigo, abra sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Queridos, amar a Deus acima de qualquer coisa. Esse é o nosso objetivo. Amar o Senhor de todo o nosso coração, querido. Ou seja, colocar Deus como prioridade na nossa vida. O Senhor tem sido prioridade na sua vida? O Senhor, como é que você hoje tem administrado o seu tempo, a sua vida, com relação da presença de Deus e os seus afazeres? A história conta que a mãe de John Wesley, ela orava, queridos, várias horas antes, né, de começar os seus afazeres. E conta a história que ela colocava um véu na cabeça e os filhos sabiam que quando ela estava ali com o véu na cabeça, porque ela estava orando e que ninguém poderia incomodá-la. E disse que um dia uma pessoa falou assim: poxa, como é que você consegue dar conta, né, de todos os seus afazeres, de cuidar dessa quantidade de filhos, que não são poucas? E ela falou: porque eu começo meu dia de joelho, orando. Queridos, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos levar a presença do Senhor para dentro do nosso lar. Porque lá naquela geração de John Wesley, né, a mãe dele, o pai dele, foram um referencial para que ele pudesse ser, né, o pai do metodismo, né, o criador do metodismo. Então, queridos, nós precisamos hoje gerar nos nossos filhos essa responsabilidade espiritual. E olha só o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 até o versículo 9. Eu quero repetir com você o versículo 5. Diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os com um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-os no batente da porta da sua casa e em seus portões. Amar a Deus, querido, também é ter a preocupação de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Queridos, ler a Bíblia. Hoje, quantos modelos de Bíblia nós temos impressos? Nós temos hoje, né, modelos de Bíblias hoje no celular, para tablet. Então hoje nós temos uma diversidade de Bíblias que nós podemos acompanhar com nossos filhos e contar uma história e ler uma história junto com ele. E depois nós podemos ali nos divertir fazendo perguntas para os nossos filhos, o que eles acharam, né, como é que essa passagem pode ser aplicada na sua vida, fazer um tempo de reflexão. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. E foi o que o povo de Deus perdeu nesse período que Josué fez aliança. Eles falaram que não abririam a mão de Deus. Amém, glória a Deus. Mas eles esqueceram de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Nós não podemos abrir mão.
de ensinar o nosso filho, de assistir um filme com o nosso filho, um filme que traz, né, não somente um filme de ação, mas um filme bíblico que possa trazer valores para o crescimento do nosso filho. Então, queridos, eles esqueceram de ensinar os seus filhos. E Asaf, ele reforça essa mensagem lá em Salmo 78, verso 3 ao verso 6, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que o ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte o conhece e também os filhos que ainda nasceriam a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Queridos, isso é contar oralmente, falar dos feitos de Deus oralmente. Você sabia que você, pai, você, mãe, você é responsável, você é um referencial para os teus filhos. Se você ora, teus filhos, creio eu, que terão o hábito de orar. Se você crê, com certeza que seus filhos também crerão. Então, queridos, cria esse hábito, reúna sua família, conte os milagres de Deus. E o que você precisa começar a fazer? Restaure o altar de Deus no seu coração. Josué fala, né, que mas eu, queridos, ele fala assim, mas eu, primeiro sou eu. Muitas vezes nós queremos ensinar, mas as nossas práticas, as nossas atitudes divergem daquilo que nós queremos ensinar. Então, primeiramente eu, na minha vida, preciso restaurar o altar. Os teus filhos precisam ver, por exemplo, e seguir por exemplo, né, o que você faz, de você estar lendo a Bíblia, de você estar orando, de você estar fazendo um estudo bíblico. O teu filho automaticamente ele vai te copiar, porque é assim que acontece. Então eu quero te motivar, queridos. Restaura o altar do Senhor no seu coração, dentro da sua casa. Faça com que Deus manifeste a presença dele de uma forma sobrenatural na tua vida. E o segundo passo, queridos, é alcançar a sua família. Porque Josué fala, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele afirma isso. Aí você fala, pastor, mas o tempo que nós estamos vivendo é muito difícil. Os jovens estão se perdendo. Sim, é verdade. Isso é uma realidade. Né? Nós estamos vendo que a geração hoje ela está envolvida com drogas, com prostituição, longe de Deus. Talvez, né, não estou afirmando, mas talvez a geração passada errou, porque nós não ensinamos, nós não falamos sobre Deus, nós não resgatamos a presença de Deus dentro do nosso lar. Nós muitas vezes se tornamos religiosos, tínhamos os nossos compromissos semanais, mas nós não tínhamos a presença de Deus dentro da nossa casa. E aí, pela essa falta de presença de Deus, nem sempre os nossos filhos nos acompanham, nem sempre nossos filhos querem estar na igreja junto conosco, né? Nem sempre, né, a família quer estar reunida na igreja, nem sempre. Mas quando nós restauramos, queridos, a presença de Deus no nosso lar, tudo se torna diferente, tudo muda. Então é isso que eu quero que você entenda no dia de hoje. É você restaurar essa presença de Deus. E, como eu falei, né, a geração hoje é uma geração corrompida, mas nós podemos fazer a diferença. Hoje nós podemos resgatar a presença de Deus no nosso lar, buscar salvar as pessoas da nossa família. E também, queridos, nós podemos ser usados por Deus de uma forma sobrenatural para alcançar a próxima geração. Quantas crianças hoje, queridos, que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós temos ali um trabalho, temos hoje 100 crianças, toda semana nós temos ali um discipulado, nós temos ali uma mensagem bíblica. E, queridos, ali a palavra de Deus, ela vai fazendo
né, aquilo que para aquilo que ela foi criada, né? Ela vai limpando a mente daquelas crianças, vai mostrando a elas que existe, né, um caminho melhor para seguir, que não precisam viver aquilo que talvez os seus pais viveram, mas eles podem fazer tudo diferente, porque o Espírito Santo de Deus, porque Cristo Jesus está com eles e vai dar força, vai dar sabedoria, e através da palavra eles estão tendo conhecimento. Então, queridos, eu gostaria que você pudesse também ter essa experiência com a palavra de Deus. Todo grande avivamento foi o retorno à palavra de Deus, e que esse avivamento ele se torne uma realidade na sua casa, no seu lar. Não seja como aqueles pais que diziam: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Pais que fumavam, mas falavam para o filho não fumar. Pais que bebiam, mas falavam para o filho não beber. Queridos, nós não somos estes. Nós somos aqueles que, quando nós damos uma orientação, porque nós vivemos ela, ou pelo menos buscamos viver. Eu sei que cada família tem a sua dificuldade, sua limitação, e entendo muito bem isso, mas o Senhor, Ele sonda as intenções do nosso coração. Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sabe, né, do que precisa acontecer na sua vida para que você tenha uma vida transformada e abençoada. Então eu quero convidar a você a estar se reunindo com a sua família. E eu não sei se você já frequenta uma igreja, mas uma das ferramentas que nós, da Igreja Metodista Livre Internacional, ali no Retiro, nós temos, é a célula, queridos. Queridos, como a célula é transformadora. Queridos, toda semana tem uma célula na minha casa. Nós tivemos uma célula essa semana e, queridos, foi tremendo, foi sobrenatural em ver os testemunhos das pessoas ali, pessoas que se converteram agora, que já vão se batizar agora nesse domingo. Pessoas, queridos, que falam assim: poxa, eu tinha uma visão de igreja totalmente diferente. Eu não gostava de ir na igreja, hoje não, hoje eu tenho prazer de estar na igreja, de estar na casa do Senhor, porque a célula, ela proporciona essa restauração do lar. Ali, os meus filhos participam da célula, ali eles compartilham também, eles falam o que está no coração deles, o que eles aprenderam, a experiência deles, a minha esposa também. Então, queridos, como a célula transforma. Como a célula faz com que nós venhamos estar mais perto do Senhor, nos amadurece. Nós temos lá uma experiência de um casal, e esse casal, a esposa nova convertida, e numa das células eu pedi a ela que ela orasse por uma outra pessoa. Ela: eu, pastor, orar? Eu falei: sim, você orar. E aí ela orou, e depois ela falou: pastor, eu nunca imaginei que eu poderia orar por alguém. Olha só que coisa fantástica. E isso acontece nesse ambiente familiar. É nesse ambiente familiar que nós restauramos o altar de Deus em nossa casa. E eu quero convidar a você nessa semana a pensar sobre tudo isso que eu estou falando. E você buscar no Senhor a sabedoria, o discernimento, para que você possa restaurar o altar do Senhor na sua vida e dentro do seu lar, com a sua família. Reúna a sua família. Fala para ela: ó, essa semana, marca um dia da semana. Ó, essa semana nós teremos um lanche especial. Se não tiver um lanche especial, pega lá um biscoito. Se não tiver biscoito, faça pipoca. Não importa, né? Se reúne ao redor da mesa e ali pega um trecho da palavra de Deus e compartilha ali. E faça perguntas sobre aquilo que você leu, o que eles entenderam, né? Como aquilo se aplica na vida deles. Queridos, é isso, somente isso. E você vai ver, né, que aquelas pessoas que talvez você nunca nem imaginava que iriam interagir com essas perguntas, elas vão começar a interagir, a perguntar, a conversar, a dialogar umas com as outras. Então, tenha essa experiência com o Senhor. Restaure o altar de Deus
na sua vida. Queridos, nós, nessa semana, nós estamos orando, nós estamos aí em Novembro Azul, e nós estamos orando por todos os homens e conscientizando também a todos os homens a estar buscando, a fazer aí o seu check-up, buscando aí um urologista, um profissional da área médica para que possa fazer os seus exames. Queridos, por quê? Porque nós queremos viver longos dias sobre essa terra. E hoje, nós temos o Senhor permitiu dar ferramentas para que nós pudéssemos ter longevidade. Então, hoje nós temos vários tipos de exames para que nós possamos ter longevidade. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Busque um posto perto da sua casa, e vai ali, faça os seus exames, faça o seu check-up, se você tem os seus planos de saúde, faça o seu check-up. O homem, às vezes, ele não tem esse cuidado, ele não tem esse cuidado de fazer um check-up. Queridos, todo ano eu faço um check-up, para ver como é que está a minha saúde e até mesmo para identificar se tem alguma coisa de errado. Por quê? Se nós conseguimos identificar mais cedo, automaticamente aquilo ali não vai criar grandes transtornos. Então, procure um médico, vamos levar a sério esse Novembro Azul, procure um médico, faça o seu check-up, tenha longevidade e o que eu espero é que Deus te dê longos dias sobre essa terra. Amém? Queridos, vamos orar, feche os seus olhos, eu quero estar orando por você. Nós falamos hoje sobre restaurar o altar. E eu creio que nesse momento o Senhor está restaurando muitos altares. Eu creio que nesse momento Deus está transformando vidas. Eu creio que nesse momento essa palavra, ela está trazendo uma reflexão para você realmente mudar seus hábitos e colocar Deus como prioridade na sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Milhares de pessoas, ó Deus, ao redor do mundo estão nos assistindo através da TV, através da internet. E pessoas essas, ó Deus, que precisam, Deus, ser restauradas e precisam restaurar o altar dentro da sua casa. Senhor, que nós possamos entender que a igreja ela é um suporte, mas nós, como sacerdotes, ó Deus, do nosso lar, sacerdotes da nossa família, nós temos essa responsabilidade de orar, abençoar os nossos filhos, abençoar as esposas, os maridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que nós possamos entender que nós, como servos do Senhor, nós podemos criar um altar dentro da nossa casa. Um altar que glorifique o Teu nome. Um altar através das nossas vidas, no nosso coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ver famílias abençoadas, famílias salvas, famílias restauradas, filhos longe das drogas, longe da prostituição, do roubo, filhos que abençoam, filhos que são bênçãos. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, a Tua cura, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, estaremos voltando na próxima semana, mas eu quero deixar aí um convite para você, para que você continue nos assistindo. Nós estamos aí todos os domingos às 7h30 da manhã, pela TV, e também fica sempre gravado lá no YouTube e na página da TV. Então, que você possa também estar nos assistindo e compartilhando esse programa para tantas pessoas que precisam ouvir uma mensagem de Deus. Deixo para você um grande abraço, Deus abençoe e uma semana próspera, cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém.
TVC, a TV do Correio da Manhã.